Uma coisa tranquila? O que é transitividade verbal? Não vem automático, né? A questão principal é você pensar, não, é justamente isso que a gente tem que desmontar, Mário. Quando a gente pensa em transitividade, eu tenho que pensar na palavra trânsito. É isso mesmo, trânsito, aquilo que transita. Então, transitividade, eu vou avaliar se o verbo tem trânsito de complemento ou não. Então, se eu tenho, né, o verbo transitivo, então é aquele que tem trânsito de alguma coisa. Por exemplo, eu posso dizer simplesmente Juliana escreveu? Posso colocar um ponto final aí, não precisa de mais nada. Exatamente, justamente porque tem o que aqui, é porque tem trânsito. Isso é ter trânsito. Porque daí eu preciso completar. Opa, deixa eu apagar ali que eu escrevi em cima, colocar para cá. Tá? Este é o que? Escreveu o bilhete. Então ele tem trânsito, né? Então ele é transitivo. O que seria o intransitivo? Se eu tenho a frase Juliana dormiu, eu preciso dizer mais alguma coisa? Não, tá? Não tem que dizer mais nada. Por isso que é o intransitivo. Significa que não tem trânsito. Não tendo trânsito é intransitivo, porque eu não preciso completar com mais nada. Aqui eu precisei completar com esse o que, e ele é o que? Ele é um objeto. Ele é um objeto direto, né? Ele é um objeto direto. Por quê? Porque ele não tem preposição. Então, vou dar mais um exemplo de objeto direto. Camilo fez o bolo. Quem faz, faz algo. É isso? É isso que tem que vir automático, Bia. Você tem que pensou, você tem que pensar no algo. Se você completou com a palavra algo, é porque é o direto. Simplesmente isso. Se a gente tivesse Camilo chegou ao destino, o que é? Chegou a algo ou a algum lugar, tá? Porque pode ser a algo ou a algum lugar? Porque eu posso dizer que chegou ao resultado, chegou ao sucesso, chegou ao cargo. Mas pode ser lugar, como é aqui, ó, ao destino. E daí, o que significa isso? Significa, por que ele é indireto? Deixa eu trocar aqui, porque não era para ficar em preto. Vou colocar em azul. Por que ele é indireto? Porque ele tem a preposição, tá? Isso aqui é preposição. Se tem preposição, então a relação do verbo que é transitivo, então ele tem trânsito, ele tem coisa que precisa completá-lo. Ele precisa de complemento. Se tem complemento, significa então que ele tem uma relação de transitividade e ela é indireta porque ela precisa de uma preposição. Aqui não tem preposição, por isso é que é direto. Então este verbo eu digo que ele é VTD. Este verbo chegar, eu digo que ele é VTI. Porque o que é VTD? É verbo transitivo direto. E o VTI é verbo transitivo indireto. E daí eu tenho que tomar cuidado com o quê? Porque esse verbo aqui eu digo que ele é VI. Ó, esse aqui é VTI. Esse aqui é VI. Porque esse aqui é verbo intransitivo.
tá? Ele é intransitivo. Quando é só VI, é porque ele é intransitivo. Pensando em mais exemplo. Renata levantou. Se eu digo... Oi. Sim. Não. Você não tem como você dizer sem preposição, Mário. Você poderia dizer simplesmente Camilo chegou o destino? Você poderia dizer dessa forma? Então, quando você não pode dizer sem a preposição, ele não pode ser direto, tá? Porque daí a preposição é obrigatória. Ela sendo obrigatória, isso, exato. Isso, mas só que daí a questão que o direto você só tem uma pergunta, o quê? Mas o indireto você tem várias, pode ser de que, com que, sobre o que, a que, para que, entendeu? Para quem, na verdade, por exemplo, telefonou para a irmã. Daí você vai perguntar, telefonou para quem? Então, daí quando para fazer... Ah, sim, é que você tem que analisar se tem preposição. Por isso que é importante, quando eu falo para vocês em termos de classe gramatical, a gente saber o que é uma preposição. Sabendo o que é uma preposição, vai ficar mais tranquilo para a gente perceber que o verbo é transitivo indireto. Agora, vamos para esse exemplo aqui. Renata levantou. Preciso dizer mais alguma coisa? Não? Mário, deixa. Não, mas se a Renata estava dormindo e eu digo, Renata levantou, eu preciso dizer mais alguma coisa? Não mesmo. Por isso que você pensou dessa forma de início, né, Bia? O Mário já pensou numa outra possibilidade. Só que nesse caso, quando eu estou dizendo que levantou no sentido de que estava deitada, então esse verbo é intransitivo. Eu não preciso completar com mais nada. Por mais que eu diga, Renata levantou cedo, o cedo não é essencial, ele é advérbio, ele é circunstancial. Porque cedo ou tarde, hoje, ontem, agora, indica a ideia de tempo, ou onde, Renata levantou na casa, né? Advérbio não é essencial, não muda o que é o verbo. O verbo levantou, se eu digo apenas Renata levantou, é o suficiente. Agora, se eu digo Renata levantou o saco de arroz, daí, continua sendo o verbo intransitivo? Exatamente. Isso aqui já é o objeto direto. Então, nesse sentido, exatamente, é o saco de arroz completa levantou. Então, quer dizer que esse verbo ele é transitivo e, como é objeto direto, ele é VTD. E está vendo que é o mesmo verbo levantar, só que com significado diferente. Isso é o que a gente chama por regências também, tá? Quando o verbo tem diferentes sentidos, com diferentes complementos, com diferentes contextos. Tá? Então, Renata levantou o saco de arroz é objeto direto, certo? E agora, se eu dissesse, Renata levantou o saco de arroz para a irmã, mas não continua aqui o direto, não é o mesmo? Exatamente. Aqui ele não é só indireto, Bia, ele também é direto e indireto. Exatamente. E é como esse aqui é levantar algo para alguém, deixa eu só ver quem chegou para nossa aula. A
Rafaela. Oi, Rafaela, tudo bem? Vai se achegando. Puxa o banquinho. Pega um copo de café, chocolate, o que você quiser aí. Sirva-se. O que acontece? Esse verbo, ele é verbo transitivo direto e indireto. Então, ele não é só VTD, ele não é só VTI, ele é VTDI. Tá? Esse aqui, ele é VTDI. A gente diz que ele é, então, bitransitivo. Ele é um verbo bitransitivo, porque ele tem 2 trânsitos. Tá? Eu tenho verbos que são, como pode dizer, como ele muda de um... Veja bem, é diferente se é esse caso aqui, que uma hora ele é VTD, outra hora ele é VI, então quer dizer que ele tem múltipla regência. Mas quando ele aceita os 2 objetos, ele é bitransitivo. Certo? Vamos mudar de exemplo. Carlos comeu bolo. Aqui eu quero discutir uma outra coisa com vocês. Qual a classificação desse verbo? Então, mas ele comeu, poderia parar aqui sem dizer o que ele comeu? Exatamente. Então, isso aqui é objeto direto. Então, nós sabemos que esse verbo é VTD, certo? E se eu tenho essa frase? Carlos comeu do bolo. Daí? Hã? Indireto? Porque mesmo... Aí, Mari, esse é um problema sério que a gente tem na gramática, mas é por isso que eu coloquei o exemplo para a gente destacar e comentar. Ele continua sendo objeto direto. Porque, mas Juvir, não tem a preposição ali? Deixa eu... Então, vou colocar aqui mesmo assim. Tem a preposição, essa aqui é a preposição de, né? Então, é preposição de. Então, não era para ser objeto indireto? Só que esse de, ele não muda o tipo do verbo, ele muda o sentido do que eu estou dizendo. Se eu digo Carlos comeu o bolo, fica a impressão que ele comeu todo o bolo. Quando eu digo Carlos comeu do bolo, daí já é parte do bolo. Então, quer dizer, esse de não é para mudar o tipo de objeto, é para mudar o sentido. Então, por isso que a gente classifica este verbo, ele é verbo transitivo, direto, só que ele é preposicionado, né? Como acontece em outras situações. Por exemplo, quando alguém diz verbo amar. Verbo amar, vamos pegar aqui. Acho que aqui embaixo não pega. João ama Maria. Quem ama, ama alguém, correto? Então quer dizer que Maria é o objeto direto. Então, este verbo, ele é VTD. Agora, eu não tenho a construção do tipo João ama a Deus? Não é dessa forma que se diz, que se expressa? Só que passou a ser objeto indireto? Não, continua sendo objeto direto, só que preposicionado. Por que isso? Aqui é a mesma coisa, mudança de sentido, porque daí eu dou mais pompa. Tá? Eu torno mais nobre a construção. Amar alguém, amar a alguém. Como se fosse num sentido de entregar amor para alguém, né?
mas o verbo amar continua sendo o mesmo. Então ele continua sendo VTD. Tudo bem aí? Sim, né? Na hora do exercício é que a coisa entorna, né? Agora, nesse caso, Diana chamou o amigo. Quem chama, chamar alguém, não é? Alguém ou algo, né? Então, quer dizer, isso aqui é um objeto direto, certo? Então, significa que este verbo, ele é VTD. Agora, se eu digo, Diana chamou o amigo de bobo, mudou alguma coisa? Continua chamando o amigo, né? Então, é objeto direto. Se eu continuo chamando o amigo, é objeto direto. E esse de bobo que está aqui? Mas daí ele tem preposição. Mas será que ele passa a ser um objeto indireto? Eu poderia simplesmente usar a frase Diana chamou de bobo? Não. Exatamente, Mário. Não existe esse de bobo se não tiver o amigo. E tem uma outra coisa. Se fosse o pai, seria o mesmo complemento? Diana chamou o pai de bobo, sempre vai ser de bobo? Não. Então, por isso que esse cara aqui, ele é predicativo do objeto. Ele não é do sujeito, ele é predicativo do objeto, porque ele é uma característica do objeto direto. Tá? Sempre que a gente tiver uma coisa desse tipo, né, a gente tem que entender a que está correlacionado. Então, quer dizer, só é uma característica de amigo na hora que ela está chamando, não é que é sempre. É circunstancial. Então, não podemos confundir a questão do verbo transitivo direto preposicionado com o caso quando tem predicativo do objeto. Certo? Vamos para exercício. Vamos tentar classificar aqui cada verbo. Não está em negrito, mas os verbos aqui, ó. Trabalha, o agradar, o gosta e o viajar. Eu comprei um carro. VTD? Exatamente, VTD, um carro. Gustavo trabalha muito. Certo? Concorda, Mário? Exatamente. Ele é advérbio. Se eu disser apenas que Gustavo trabalha, eu preciso dizer mais alguma coisa? Não precisa. Isso, essa é outra coisa. Daí é outro verbo. Que Gustavo trabalha, então é intransitivo, Bia. É um verbo intransitivo. E o agradar? Não, não é intransitivo. Exatamente. Não. Porque não pode acabar que não pode ser intransitivo. Ele é verbo transitivo. Só que tipo de transitivo? Ele é direto ou indireto? Exato. É isso que você está confundindo. Ele não é VI, ele é VTI. Por quê? Porque ele tem a preposição aqui. Tá? Se tem a preposição, só que daí eu tenho que também tomar cuidado, porque se a mim poderia vir dessa forma. Me. Ela quis agradar-me. Daí eu tenho que saber transformar desta forma aqui.
Entendeu? Tranquilo? Ah, Mário? E essa D aqui, ó. Ela gosta de carros luxuosos. Então, isso. É o mesmo caso, né, Bia? Que você achou que era intransitivo, mas é indireto, é VTI. Indireto. Mas daí então ele tem que não pode ser VI, ele é VTI. Indireto. E a letra E? Direto? Tem objeto? Mas quando é objeto? Não. Quando é tempo, é advérbio. Eu poderia parar aqui. Ele viajou. Pronto. Não precisa de quando. Aí é porque você quer saber demais da vida dele. Então, esse é outro departamento. Então, esse caso é verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Um pouquinho diferente. Não tem complementação. Vamos para o exercício 2. Que daí eu vou marcar. Daí eu vou usar. Eu tenho o transitivo direto, eu tenho o transitivo indireto, o direto e indireto e o intransitivo. Nessa letra A, qual que é a classificação? Isto é? Isso. É indireto porque gosta de, né, Mário? De alguém, de pessoas, que tem preposição. Ah, é. O 2. Bem observado, Mário. Muito bem observado. Deixa eu ver se chegou alguém. Não chegou ninguém. Não. E a B? Eles deram. O sujeito é eles. Mas eu quero saber enquanto objeto. Porque aqui é o me, né? O me é igual a mim. Mas deu o quê? Deu uma notícia. Então quer dizer que eu tenho objeto direto aqui também. Concordam? Eu tenho me, que é indireto, porque é a mim. E eu tenho uma notícia muito triste, que é objeto direto. Então eu tenho os dois. Então ele é o número 3. Transitivo direto e indireto. Diga, cara. Pode. A ordem não altera nada. Em língua portuguesa, o que importa é ter a coisa, é ter o elemento. Então, por exemplo, essa frase, você poderia ter escrito assim, ó, a mim uma notícia muito triste deram. Ó, o verbo foi lá no final. Eu poderia começar uma notícia muito triste deram-me, tá? Isso eu posso, me deram uma notícia muito triste a mim, para mim. Então a ordem aí não é o problema é se tem na frase ou não. O que não pode acontecer é eu ter o verbo dar, que é transitivo direto e indireto, eu ter esse verbo e não ter um dos dois complementos. E isso não pode acontecer. De forma alguma. E a letra C? Meu amigo morreu ontem.
Intransitivo ou indireto? Rafaela apareceu falando que é intransitivo. Mas no mesmo que seja, pode repetir, Bia, não é por isso. A questão é que, se eu digo, meu amigo morreu, eu preciso dizer mais alguma coisa? Não. Realmente, ele é intransitivo, porque não precisa dizer mais nada. Quando para ali, eu não preciso dizer mais nada, ele é intransitivo. Cecília ganhou o prêmio. Ganhou o quê? Direto, né? Então quer dizer, verbo transitivo direto. Os viajantes chegaram de manhã. Intransitivo de novo. Mas o quando mas o quando é advérbio. Advérbio não entra como complemento. Não, o advérbio é adjunto. Intransitivo. Simplesmente isso. Só intransitivo. É, só intransitivo. E veja que esse chegaram é diferente do eles. Oh, caramba. Chegaram ao Rio, tá? Esse chegaram, esse aqui é diferente desse aqui. É no sentido de chegaram aqui, de retornaram. Diferente de chegar a algum lugar. Nessa situação, chegaram ao Rio, ele seria verbo transitivo indireto. E por que eu preciso destacar isso para vocês? Tá? Retornando lá ao que eu sempre falo para vocês, o vocabulário é a nossa maior preocupação, nossa maior chave. Porque se eu consigo perceber que é diferente o que eu estou dizendo na frase, os viajantes chegaram de manhã e os viajantes chegaram ao Rio, é sutil a diferença, mas eu estou dizendo coisa diferente. E num caso é transitivo, é intransitivo no primeiro, e no outro, no segundo caso, é transitivo indireto. Tá? São coisas diferentes. Vamos para mais um exercício. Aqui em termos de complementação. Porque vejo que daí eu tenho que tomar cuidado com que preposição. Aqui todos são transitivos indiretos. Por isso que eu falei, ou direto, na verdade, desculpa, possa ser direto. Como que eu completo? Veja bem estes olhos. De que se tem ouvido falar, que se tem ouvido falar, sobre os quais se tem ouvido falar, dos quais se tem ouvido falar ou em quais se tem ouvido falar? Ixi, não tem. Essa complementação não dá, Bia. Dos quais? Mas dos quais, eu posso pensar, ó, dos quais é o mesmo que de que. Então, quer dizer, se eu aceito quais, eu aceito de que também. Vou dizer, as duas formas são corretas. Só que esse de ou dos apenas o quê? Quem fala, fala de alguma coisa, não é? Então é falar de algo, que não é a mesma coisa que falar sobre algo. Sei? O que caberia na 2? Então, mas ó, nessa primeira, o que não caberia aqui nessa primeira, nem o em quais. Mas o de que, o sobre os quais e dos quais cabem.
Tá? Essas 3 formas são possíveis nesse primeiro espaço. Na 2, veja bem estes olhos, a que se dedicaram muitos versos, que se dedicaram muitos versos, ou aos quais se dedicaram muitos versos. A que? Daí, se eu tenho o a que, ele é o mesmo que... Opa, calma lá. Aos quais é a mesma coisa que a que. Por que eu tenho que destacar isso? Porque o que, ele é sinônimo de o qual, a qual, os quais ou as quais. Esse que, ele é camaleão, ele pode ser substituído por qualquer uma dessas formas. Qualquer uma. Então, onde cabe o a que, cabe aos quais. Onde cabe de que, cabe dos quais. É a mesma coisa. Não muda nada, não muda a classificação, não muda nada. O que eu tenho que me atentar aqui é o verbo é dedicar algo. Oi? Dedicar algo a algo ou a alguém, tá? Tá? É dedicar. O verbo, esse verbo dedicar, ele é direto, precisa do objeto direto, e indireto. Então ele precisa das duas coisas. Como aqui tem dedicar muitos versos, exatamente, tem que ser o a que. Então não pode ser o que, não pode ser esse que. Mas pode ser o a que, aos quais ou aos quais. Na 3, veja bem estes olhos, sobre o qual brilho fala o poeta. De que brilho fala o poeta, ou sobre cujo brilho fala o poeta, ou a cujo? Exatamente. Até poderia ser do brilho. Não fica estranho construir aqui, estou tentando resolver, mas não. Ele fala sobre algo, né? Então, como é o brilho dos olhos, então tem que ser cujo, sobre cujo. Então, não caberia sobre o qual, nem o de que, e nem o a cujo. Então, por isso que eu já sei que a correta aqui, né? Deixa eu colocar o marca-texto, é a D, tá? Mas, vamos ainda assim analisar as outras, a última lá. Veja bem esses olhos. Então, já sei que é dos quais se extraem confissões e promessas. Quem extrai algo, então é extrair algo de algo, tá? Então, ele é transitivo direto e indireto. Então, caberia dos quais, não caberia o que, não de onde, caberia o dos quais e não caberia o que. Tudo bem? Vamos avançar para a questão 4? O verbo destacado em ele vira realmente o avião cair, quanto à regência verbal, ele é o quê? Ele é transitivo direto e indireto, ele é intransitivo, ele é direto ou ele é indireto? Direto e indireto? Ele tem objeto direto e objeto indireto? Tem alguma preposição nessa frase? Ele viu. O não tem preposição, concorda? Não tem nenhuma preposição. Isso aqui é pronome, é o verbo, é advérbio, é artigo, é substantivo, é outro verbo. Quando é só o que, então é ver exatamente. Ele é só transitivo direto. Deixa eu colocar com marca texto para ficar transitivo direto. Então, ele vira, é porque é o verbo ver. É o verbo ver na... Como se diz mesmo? No pretérito...
No pretérito mais que perfeito. Fica... Não, não. Eu posso dizer assim, ó, ele viu realmente o avião cair. Ficaria estranho aqui? Não, teria o mesmo caso. A questão é que você está substituindo aqui por vira. É que o que fica estranho é que ele vira, o som é ruim. A conjugação do presente. Diga. Não é, porque na verdade é só o avião caiu que é o. Esse aqui é o objeto. Porque mas é que eu garanto para você que o que acontece é que o som polui. Porque se eu for conjugar esse verbo no eu vira parece que é o nome da vizinha. A eu vira, mas não. Mas é a conjugação. Não é eu vira. É, então, essas coisas poluem, às vezes, a nossa compreensão. E às vezes, até mesmo quando a gente lê mentalmente, né? Fica meio poluído, né, o elemento. É o seguinte, eu preparei 10 questões, eu tinha planejado fazer 5 com vocês e vocês fazerem 5 sozinhos. Eu acho que eu posso deixar para vocês fazerem 6 questões sozinhos. E daí eu já vou... É, não, porque daí eu vou comentando individualmente, à medida que vocês forem respondendo. Eu vou encerrar agora, pra gente já fazer agora. Eu só vou encerrar a gravação, porque daí eu posso